You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. You're my soul. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tão bonzinho? Esperamos o dia todo hoje para fazer um trade no índice, quer dizer, a manhã toda, né? Acabei de dar uma saída, cheguei agora há pouco em casa. Vou baixar um pouco esse volume aqui, só mais um pouco. Vou baixar aqui que é melhor. Aí, agora não atrapalha nós. Então, aí eu quis fazer uma... Como eu tô em casa hoje, fazer uma surpresa para minha filha. Fui buscar ela na escola. Isso aí em casa era 11h40, 11h45 na verdade. E foi onde aconteceu o trade. Alguém se arrisca dizendo que aconteceu o trade aqui ou não? Dentro dessa janela aqui? Não, né? Eu não sei como é que se opera, né? Não sabendo que deu o trade. Então, o bendito deu aqui o trade, ó, no rompimento deste fundo. Também não foi um trade espetacular, tá? Pra mim seria a única entrada do dia hoje. Pô, Rosélia, mas no 20R, cara. Pô, 20R 20R. Porque sim, ó. Vou contar pra vocês aqui por que 20R. Porque eu sempre tento acompanhar a volatilidade do índice de acordo com os 5 minutos, certo? Então, o que eu olho entre os 5 minutos e o 20R? Ó, o que vocês notam que está bem parecido entre os 5 minutos e o 20R aqui? As médias, né? Aqui, ó, a média de 200 e a média de 20. Que elas estão bem parecidas aqui no 20R e nos 5 minutos. Ó, que legal. Então eu tento calibrar aí para pegar a liquidez aí, a volatilidade do mercado. Como o Renko é puro preço, né? Então você acaba sendo traído por algumas armadilhas que ele acaba fazendo para você. Então eu sempre deixo calibrado as médias aqui de 200 e de 20, bem próximo aqui. Então eu vou acrescentando ou diminuindo. Deixo a janelinha do lado dos 5 minutos como elas estão aí, né? E vou acrescentando o tempo e diminuindo aí até que eu tenha elas bem próximas aí. Não idênticas não vão ficar, mas o mais próximo possível. Aí dessa forma eu consigo ver mais ou menos como é que está a liquidez do mercado aí. A liquidez versus volatilidade do mercado aí. Então, para mim operar. Como eu gosto de operar em tempos mais longos, né? Os 5 minutos é o mínimo que eu olho, né? Eu olho aqui assim, tá? Isso para operar alvos mais longos. Geralmente eu não fazer scalp, então eu pego tempos mais curtos para operar. Então, onde é que foi o meu setup aqui? O que é o meu setup que eu opero? É o que eu ensino para todo mundo. Eu ensino no mercado, na verdade. Mas sempre quando eu ensino no mercado, eu falo, ó, atualmente estou operando tal coisa. Então, tem vários setups, então afinal é esse setup que eu fico mais tempo tô nele. Eles não... No passado inteiro eu operei ele e continuo nele ainda, tá? Tem funcionado muito bem pra mim. Na verdade, vamos dizer assim, eu falo setup, mas não é setup, né? Não é método, não é nada. É price action. O que é o price action? É a soma das minhas médias de 200 com a minha média de 20 aritmética. E a média de 9 aqui é só um guia pra mim, né? Eu uso ela pra outras coisas, pra outro setup que eu uso ela, mas então eu deixo ela no gráfico aqui, tá? Eu levo em conta nesse setup aqui o MACD e o estocástico. São coisas que eu olho aqui para mim operar, tá? Então, por que foi o único trade que deu para mim? Então, como é que eu opero? Aqui, ó, entre as médias de 20 e 200 eu não faço nada. Então, nisso aqui, nesses range aqui, ó, aqui não faço nada, aqui eu não faço nada, porque tá entre a 20 e 200. Eu chamo isso de contexto de armadilha, que o mercado tá infinito, tá? Então, para mim fazer uma compra, a média de 20 tem que estar acima de 200, e para mim fazer uma venda, a média de 20 tem que estar abaixo de 200, certo? Então o contexto de compra é esse, o contexto de venda é esse, para mim fazer, tá? Então o que aconteceu aqui? Então o mercado ficou indeciso a manhã toda, claro, ele teve isso aqui, então ele começou a dar venda para mim a partir daqui. Aqui, você, Rosélia, mas se você vende a partir da abaixo da média, por que aqui você não vendeu? Porque aqui a média de 20 não tinha cruzado de 200 ainda, então aqui para mim não era venda. Também eu não tinha um indicador que me dissesse isso. Porque o que aconteceu aqui? Aqui o mercado teve essa queda e ele fez esse fundo aqui. E perceba que ó, o volume que ele teve aqui, ó,
e ao volume que ele fez aqui nesse fundo, um volume inferior a esse. Talvez o mercado está perdendo força aqui, então por isso que não tem venda aqui, tá? Então para mim a única venda que deu foi aqui depois que o mercado cruzou, certo? Fez um pullback aqui junto com a média de 20, com a média de na média de 200 e a média de 20. Então só nesse contexto era uma venda, mas não era um trade mandatório, porque se fosse para mim fazer a venda aqui, eu tenho que esperar que a média de 20 romper, a média de 20 rompeu, de 200 só nesse box aqui, tá? Então, mas a venda seria na perca desse fundo aqui, seria como se fosse um pivô de baixo, tá? Aqui seria um pivô de baixo. Por que ele daria a venda aqui? Porque aqui quando ele fez a queda, ele teve uma divergência de volume no MACD. Então ele fez esse volume aqui, nessa conjunção aqui. E aqui quando ele veio marcar topo aqui, ó, ele fez um volume inferior ao que ele tinha anteriormente aqui, tá? Então aqui uma coisa que definia um trade para mim, para fazer uma venda, era aqui após essa divergência, tá? Então como vocês sabem, eu não opero rompimento, eu espero o pullback. Então aqui ele rompeu, mas a minha média de 20 está por cima de 200, então não é um trade para mim aqui. Então ele rompeu um range que ele estava aqui, e sempre quando ele faz rompimento de range, o que eu espero? Eu espero o pullback. Então ele rompeu, voltou, fez um pullback, certo? E eu espero a confirmação desse pullback ainda. Então aqui ele registrou esse volume aqui, certo? Nesse fundo, e quando ele veio rompendo isso aqui, ele fez um volume igual ou superior ao rompimento. Então ele acabou armando esse pivô aqui na venda, fez o pullback aqui, rompeu aqui esse pivô, então a venda seria aqui. Quais seriam os alvos para essa operação? Os alvos que eu projeto aqui, os mesmos alvos que o Ogro usa, que o Storm usa. Eu uso o alvo, tá? Então o que seria o alvo? Seria do topo desse pivô que ele montou aqui até o fundo. Então aqui eu tenho meu primeiro alvo, aqui eu tenho meu segundo alvo. Então o mercado aqui ele acabou pegando o primeiro alvo aqui. Então que forma que eu opero aqui quando eu opero com alvo mais um? O mercado pegou o primeiro alvo, o meu stop que estava aqui em cima, eu puxo ele para o zero. Então como eu trabalho com parciais, né? Então o que acontece? Aqui o mercado teria pego o primeiro alvo e eu tinha puxado para o zero. Então se ele pegou o primeiro alvo aqui nesse box, ele teria voltado no próximo e me tirado o restante com 0 a 0, apesar de ter feito mais um pullback na média aqui, certo? E ter vindo buscar o segundo alvo aqui, tá? Mas nesse retorno dele na média, ele não deu um novo trade. Vou mostrar para vocês por que ele não deu um novo trading aqui, tá? Por que não deu um novo trade aqui? Pelo seguinte, aqui que acontece, ele fez aqui o pullback do rompimento e fez essa queda aqui, pegou o primeiro alvo, certo? Depois voltou, fez mais um pullback na média de 20. Rosélio, por que não dava trade? Por conta disso aqui, certo? Ele deixou um volume muito pequeno aqui nessa alta aqui. Então significa que o mercado o cara que desceu aqui, o cara não realizou, o cara não defendeu essa região aqui, entendeu? Eu teria que feito um volume aqui. O MACD até não poderia ter virado aqui no caso, né? O MACD chegou a ficar positivo, ele deu essa queda aqui, ó. Quando o mercado virou um pouquinho, o que aconteceu? Ele foi diminuindo o volume aqui e o mercado ficou positivo. Então, ou seja, não houve defesa nessa região de preço aqui, tá? Aí o que aconteceu? Quando o mercado rompeu, como ele já demonstrou fraqueza aqui por conta do volume do MACD que ele fez, ele devia ter feito um volume assim aqui, ou melhor ainda se fosse assim, ou nem se fale ainda se fosse assim, por ele ter feito um volume desse tamanho, né? O MACD ele não fez. Então o que aconteceu? O mercado veio, não cumpriu alvo nenhum, caso tivesse vendido aqui nesse rompimento, aí acabou voltando lá na média de 200 novamente. E depois disso o TAP não deu mais trade, porque ele ficou cortando a média de 20 a todo momento. Descia, cortava, subia, cortava, então o mercado ficou indefinido aí. Então o único trade que eu poderia ter feito, que eu não fiz, tá? Poderia ser esse, teria cumprido o primeiro alvo aqui, me tirado o restante do 0 a 0 aqui. Mas não sei se eu pegaria esse trade, tá? Porque eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu já fui mais agressivo. Quando eu estou operando 11R, sou extremamente agressivo. Mas agora, esse ano, eu estou mais conservador. Renda fixa aí está rendendo bem, né? Para que se arriscar? Então, mas é isso. Que seria o único trade que eu compartilhar com vocês. E faz tempo que eu não mando nada para vocês no grupo aí. Meu canal, coitado, também é abandonado. Mas que mandar para vocês isso aí. Pra vocês degustarem aí, pra vocês entender um pouquinho também o meu setup. Até não comentei sobre o MACD, né? Mas o MACD que ele também me ajuda. Então no caso que ele fez esse pullback aqui, ó,
eu tenho a confirmação do MACD fazendo a mesma coisa aqui. Então, ou seja, ele não chega a passar aqui a linha 40 do MACD, ou seja, indica para mim um pullback de baixa. Seria a mesma coisa a situação que eu falei que eu não entrei aqui por conta do MACD, certo? Aqui ele também me indicou um pullback de baixa, só que, né, sem volume algum no MACD, então por isso que não é um trade mandatório. Eu não entrei, aqui também não seria um trade mandatório, mas para quem não fez nada o dia inteiro, né, dava para fazer um tradezinho aqui nessa região. Então tinha o MACD aqui, ele não foi um trade bom, porque geralmente o MACD, para dar um trade bom no caso, ele teria que ter rompido o ajuste aqui e caído lá de cima, porque daí o mercado sairia de uma parte sobrecomprada do MACD e voltaria para a parte sobrevendida. Então, ou seja, o caminho que ele percorre aqui seria maior, a distância que ele andar seria maior no caso do rompimento aqui. Mas como ele não chegou a ficar sobrecomprado, ele chegou aí perto do 90 e já virou. E como chegou na parte do próximo sobrevendido aqui, ele já virou fazer um pullback, foi um pullback curto aí. Então eu sabia que o trade não seria longo. Então se eu tivesse que talvez eu tivesse entrado nesse trade aí, para quem não tenha feito lá no dia inteiro, né? Mas seria isso aí para hoje. É o único trade que eu teria dado, seria isso aí. Vamos ver no dólar aqui o que o dólar teria feito aqui no CTR. Se o dólar geralmente ele cumpre os alvos melhores quando ele chega a dar um trade. Ó, o único trade do dólar foi mais ou menos o mesmo horário que o índice teria dado, 11h30. Mas acho que foi o trade que eu comentei mais cedo no grupo lá, que o dólar tinha dado um trade, mas não estava olhando para ele, então acabou passando. Foi esse trade aqui das 11h30. Então o que o mercado fez? O MACD em nenhum momento que ficou abaixo de 40, indicando o dólar bastante comprador aí. Apesar do MACD não ter indicado muito volume, quando ele fez esse fundo aqui, certo? Em cima da média de 200, ele fez esse volume aqui. Aí ele subiu, ele rompeu o topo aqui e voltou, achamos aqui de um pré-pullback. Por que pré-pullback? Porque aqui a gente tem um ajuste, certo? Então quando ele fez um pré-pullback aqui, com esse abaixo do ajuste, é como se o ativo desse uma descansada e ganhasse fôlego para romper o ajuste, tá? E aqui eu tenho as médias de 200 e a média de 20 me apoiando aqui para isso, certo? E aqui ele fez um pullback em cima da minha linha de 60 do estocástico aqui, certo? Indicando que realmente era um pullback para o mercado, indicando que ele teria fôlego para subir, tá? Porque ele já vinha em tendência de alta aqui a manhã toda. Eu só estava esperando ele realmente romper aqui a média de 200 com a média de 10, né? Para estar cumprindo o alvo, tá? Então foi o trade do dólar que eu fiz. Também não é um trade mandatório, mas é um trade para ele ter feito, tá? E depois não deu mais nada, porque aqui ele chegou a fazer armar um pivô de alta. Aqui nessa região ele chegou aqui a armar um pivô de alta em cima das médias, mas o MACD não confirmou esse pivô aqui, no entanto que o mercado virou depois, tá? Porque ele fez esse topo e fez esse volume nesse topo. Ele fez um topo mais alto e fez um volume menor, então ou seja, aqui eu tenho uma divergência do MACD, certo? Então aqui como aqui eu não estou operando divergência do MACD, mas se estivesse operando eu poderia optar por uma venda aqui, tá? Quando eu opero divergência no MACD eu não tenho médias no gráfico, tá? Eu tiro as médias. Então aqui eu estou operando tendência. Por quê? Para pegar alvos mais longos. O mercado está volátil, então eu quero pegar tendência. Aí quando eu estou fazendo scalp, eu não tenho médias no gráfico. Aí eu só opero pelo MACD e pelo estocástico, dentro da questão da divergência que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui eu tive uma divergência aqui de topo, certo? Questão de volume. Então aqui na perca desse fundo aqui, esse candle aqui ativaria um trade para mim com um alvo aqui na média de 200 aqui, tá? Se eu não tivesse operando tendência, tá? Então aqui foi o único trade que o dólar deu. A questão dos alvos, vamos ver quais alvos ele cumpriria. Aqui eu tinha projetado onde eu tirei. Então seria desse fundo a esse topo aqui no pré-pullback. Então aqui que o dólar teria feito? Aqui ele teria me tirado no segundo alvo. Então aqui como o mercado, se eu tivesse entrado aqui nesse rompimento, teria cumprido o primeiro alvo, teria colocado stop no 0 a 0. Teria cumprido o segundo alvo. Quando ele cumpriu o segundo alvo, nesse box que virou, eu já zeraria a posição, porque a minha parcial do restante, lá do terceiro alvo, estaria aqui no primeiro. Quando ele pega o segundo, arrasta para o primeiro, tá? Então, esse box virou, eu teria zerado aqui, se tivesse entrado no trade do dólar, tá? Então, hoje foi a única operação bonita e clara e limpa que o dólar deu, foi essa. Foi aquela que eu comentei com vocês no grupo mais cedo que eu tinha perdido. Eu acabei não entrando. Depois não deu mais nada, porque o dólar até continuou, mas já estava um tanto com uma exaustão, né? Então o MACD acaba mostrando essa exaustão do mercado aqui. Ele faz topo mais alto com volume menor, então isso indica uma exaustão e virada do mercado, tá? Até aqui ele entrou em contexto de armadilha que eu chamo, né? Tava na boca do jacaré aqui.
dentro da média de 20 a 200 não fiz nada. E aqui depois ele acabou dando mais um tradezinho aqui, tá? Quando ele rompeu a média aqui de 200, ele acabou fazendo uma voltinha aqui na média de 9. Por que eu não entrarei nesse trade aqui? Porque a média de 20 está acima de 200, não teria cruzado ainda, tá? E aqui o mercado ele fez uma queda muito longa, então ele já estava exausto aqui. Então eu teria que ter uma volta boa aqui entre as médias aqui para poder fazer um trade, tá? Vamos voltar aqui. Então, quando o mercado já estava exausto aqui, não teria como vender mais nesse pullback que ele fez aqui. O mercado já estava com volume comprador, né? Como é que demonstrando isso? Então, aqui ele fez isso aqui. Aqui o Stochastic indicando a exaustão dele, né? Que chegou a fazer um pullback aqui embaixo da exaustão. Então, quando ele voltou, ele fez um pré-pullback de rompimento aqui para romper essa exaustão e continuar. Que foi exatamente esse movimento que ele fez. Ele caiu, esse que foi o pullback aqui do Stochastic que ele fez. Então, ele veio, marcou fundo novamente. Então, por isso que aqui eu tenho uma nova divergência, né? Que aqui seria praticamente como se fosse um fundo. Aqui seria outro fundo. Então, quando ele fez um fundo mais baixo aqui, ele veio com um volume menor. Porque aqui, apesar de ser pequeno, ele tem uma divergência de fundos aqui, tá? Então, a gente indicava uma exaustão do mercado aqui. Então, o mercado poderia virar com retorno à média de 20 ou à média de 200. O que o mercado fez? Ele voltou, fez um pullback na média de 200 e continuou o volume crescendo. Então, como aqui um trade para mim seria só quando a 20 cruzasse a 200, aqui ele repetiu o trade que ele fez anteriormente, que foi o que? Foi um pré-pullback no ajuste para romper. Então, o que ele fez aqui? Ele chegou no ajuste, fez um pré-pullback antes do ajuste para depois romper. Então, aqui também daria uma compra. Ele armou um pivô de alta aqui, daria uma compra. Mas eu não entrei nessa compra aqui, por quê? Porque a minha média de 20 não tinha cruzado de 200 ainda. Esses são filtros que eu tenho, que para um alvo longo, a minha média de 20 ela tem que estar acima de 200 para o mercado ter um alvo longo. Roseli, mas aqui foi um alvo longo. Se fosse a projeção, eu tinha que fazer uma projeção aí, ele cumpriu até terceiro alvo. Sim, desta vez ele foi. E quantas outras vezes que você entra num trade desse e o trade não progride? E o trade não desenvolve, entendeu? Então, ou seja, por isso que a regra está aqui, não é à toa. Se eu vou entrar com um trade só acima, só quando a média de 20 cruza a de 200, é por quê? Porque somente quando a de 20 cruza de 200 que o meu comprimento de pivô aqui, ele tem uma assertividade de 85%. Se ele não cumprir isso, a minha assertividade é de 20, 30%. Então, ou seja, agora deu certo. Então, ou seja, aqui está dentro da probabilidade das 20 a 30% das vezes que dá certo. E não com 85. Então a minha assertividade aqui de armar esses pivô aqui com a média de 20 acima de 200, se ele armasse um pivô, se ele armasse um pivô aqui, né, no caso, né, se ele tivesse aqui, vou pegar aqui o quadradinho aqui, é melhor. Então se ele tivesse feito aqui esse rompimento aqui, certo? No máximo 4 boxes, e voltados 2 boxes aqui em cima dessa média aqui, então com certeza eu entraria nesse pivô aqui, certo? Por quê? Porque seria um pullback em cima do ajuste, certo? Em cima da média de 20 e em cima de 200. Então aqui seria um trade mandatório, vamos dizer assim. Claro que aí tem um outro porém, né? Que o mercado já tinha andado tudo isso aqui já. Então aqui o mercado estaria um pouco exaustivo. Por que exaustivo? Porque assim, ó, esse meu setup, eu não mencionei no início, mas ele é baseado nas ondas de Elliott. Certo? Então as ondas de Elliott, o que eu tenho nas ondas de Elliott? Eu tenho a perna 1, 2 e 3, certo? Então o que acontece? Então digamos que assim, que ele fez a perna 1, fez correção, fez perna 2, fez correção. Aqui eu estou estando na perna 3 já. Então aqui seria a correção para entrar a perna 5 e depois o A, B e o C para ele romper fundo e iniciar uma nova tendência, para fazer um breakout para cima, a tendência para cima, um breakout para iniciar a tendência para baixo. Então, ou seja, aqui eu estaria pegando um pivô da quarta perna. Então, ou seja, aqui a minha chance de acertar esse trade num pivô de quarta perna, se ele tivesse feito aquele pullback em cima da média, em cima da média aqui de 20 com a média de 200, que seria um trade bonito, eu já estaria entrando numa quarta onda, onde que eu prefiro sempre tentar pegar a terceira onda, que aqui eu tenho, no caso seria aqui o início, a minha onda 1, certo? Aqui minha onda de correção 2 e aqui é minha onda 3, certo? Seria minha onda para mim pegar armando esse pivô. Mas por que eu não entrei? Porque eu tenho o meu filtro, que o mercado estando abaixo das médias aqui, eu não entro. Eu só poderia entrar na compra aqui se eu estivesse acima. Então, o
que eu expliquei que acontecesse aqui? Um breakout aqui em cima, para depois ele continuar a iniciar uma nova onda aqui em cima, para começar a contar a perna 1, 2 e 3, para mim entrar na perna 3, para surfar um movimento legal. Então vocês entenderam como é difícil você fazer bons trades no mercado, quantos filtros tem que ter? Não é fácil. É por isso que a gente tem que operar pouco para operar bem. E tem que ter paciência. Se o seu mercado não fez o que você quer, simplesmente você não opera. Beleza? Era para ser um vídeo curtinho, foi um vídeo de 20 minutos. Senhor amado. Vou mandar isso pro meu canal no YouTube, que acho que lá vai ficar legal aí, vocês terem essa aulinha lá. Beleza, meus queridos? Um abraço, fica com Deus e bons negócios a todos aí. Bons trades. Fui, valeu!